Eu tive a oportunidade de dar uma volta ao mundo em 2016 e 2017. Eu fiquei 400 dias, eu visitei 42 países, com o objetivo de entender quais eram as inovações que estavam surgindo, quais eram as startups. Conversei com centenas de startups e de negócios. E quando eu voltei para o Brasil, o que as pessoas mais me perguntavam é: putz, me dá alguma ideia, vê alguma coisa que tu viu lá para eu poder fazer aqui. Eu disse, cara, posso te dar qualquer ideia, mas não é isso que vai fazer com que dê certo, né? Hoje, se tu for ver, pega exemplo Fogo de Chão. Fogo de Chão é uma churrascaria. Putz, é uma empresa bilionária. Tem uma rede de padarias chamada Paris Baguette, que está no mundo inteiro. Putz, é uma rede de padarias. Qual é a ideia fantástica que tem numa padaria? Nenhuma, mas é muito bem executada. O que faz a diferença é a execução. Quando você for a campo, conversar com os clientes, validar o teu produto, a probabilidade de você mudar ele completamente é enorme. Então, por isso que a ideia não tem valor. O que tem valor é realmente a execução e transformar isso em um negócio. Esse aí é o Eduardo Glitz. Além de ex-sócio da XP Investimentos, ele é também um dos sócios do portal Startse e participa de várias outras startups. Ele se juntou com mais duas feras do empreendedorismo no Brasil para escrever o livro de hoje, que chama-se Empreendedores. Não é mais a empresa que escolhe o que vai vender para o cliente. Não tenho mais essa opção. E muitos mercados cresceram baseados nisso, baseados na ignorância do cliente. O mercado financeiro é isso. Então, o cliente, sempre tem aquele asterisco, aquela coisa escondida, aquela letra miúda. E no final, o cliente se dá conta disso, que é a segunda etapa, que é o conhecimento. Hoje, as redes sociais, o compartilhamento, a informação, ela passa a fluir de uma forma diferente. E quando o cliente se dá conta disso, o que ele faz? Ele dá um cliquezinho ali no celular e ele descarta aquela instituição da vida dele. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica. O livro Empreendedores foi publicado em 2019. Os autores são Eduardo Glitz, Marcelo Maisonnave e Pedro Englert. A gente trabalha aproximadamente 15 anos juntos. Marcelo foi fundador da XP e fomos sócios juntos na XP por mais 10 anos. Saímos de lá, fomos morar no Vale do Silício, voltamos a empreender junto aí nos últimos anos. Então, de alguma forma, tudo que a gente faz hoje relacionado a negócios, a gente faz junto, e por isso o livro acabou sendo escrito por nós três. O principal motivo da gente ter optado por escrever esse livro, por deixar esse legado, eu acho que está muito relacionado a give back. De alguma forma, hoje a gente tem contato com muitos empreendedores, a gente é acessado de uma forma que às vezes a gente não consegue nem dar conta, e é uma forma de maximizar isso, né? De alguma forma fazer com que esse conteúdo, com esses exemplos aí que a gente teve, com essa nossa nova visão de empreendedorismo, de como ter sucesso na gestão dos seus negócios, consiga de alguma forma ajudar os empreendedores do Brasil dos mais diversos tipos, seja de tecnologia, seja de varejo, seja o mais simples empreendedor. Esse é o objetivo do livro. Empreender é uma atividade humana muito antiga. Ela gira em torno dos desafios que existem na hora de começar um negócio novo ou gerenciar um negócio que já existe. Mas por que hoje tanto se fala em empreendedorismo? O que está fazendo com que as regras do jogo mude em um ritmo tão veloz? O mundo mudou muito nos últimos anos, aí a forma de gerir negócios tem que mudar junto. A gente gosta de explicar o conceito, a gente tem um conceito que a gente chama de flywheel. Flywheel é aquela roda que começa a girar devagarinho, é pesada, e quando vê ela começa a girar muito rápido. E ela é composta por 3 elementos muito importantes. O primeiro são as novas tecnologias. Então as novas tecnologias surgem e fazem com que se torne cada vez mais barato e fácil de empreender. Isso faz com que surjam muitas inovações. Essas inovações surgem e passam a criar uma nova economia, uma nova forma das empresas se relacionarem, uma nova forma dos negócios acontecerem, que é muito mais acelerada do que antigamente. E isso exige de nós, empresários, executivos, gestores, uma nova forma de gerir os nossos negócios.
Não existe mais aquele modelo de negócio onde eu poderia planejar por 5, 10 anos, onde eu controlava a minha equipe, eu dizia o que eles deveriam fazer, colocava as metas, cobrava e as coisas aconteciam. Não, o mundo mudou, o perfil das pessoas mudaram e o livro tenta abordar muito isso. A gente diz que o pensamento executivo ele acabou. Independente se você está dentro de uma grande corporação ou se você é um empresário que está começando o seu negócio, você tem que ter um pensamento empreendedor. E é isso que a gente tenta tratar bastante no livro, para que as empresas e os tomadores de decisão e os gestores consigam ser competitivos em um mundo que não é mais previsível e que não é mais linear, mas sim, ele é imprevisível. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 4, 5, 10 anos e eu tenho que saber lidar com isso, eu tenho que conviver com isso. Então a gente fala muito sobre propósito, sobre a importância de você dar o contexto para a sua equipe, dar o contexto e dizer aonde você quer chegar para eles acharem os meios para chegarem junto com a empresa lá. Nos últimos 30 anos, o avanço da tecnologia tornou impossível qualquer tipo de prognóstico. Nunca se experimentou tanto. Nunca foi tão viável empreender, arriscar e inovar. Vivemos em um mundo beta, ou seja, em teste e aceleração constante. Nessa projeção, o ano que vem virou o mês seguinte. Cada dia há um novo jeito de fazer algo até então impensável. Imagine se você dissesse ao chefe da engenharia da General Motors na década passada: "Ei, fique de olho no Google. Ouvi dizer que esses caras querem lançar um carro." Provavelmente ele daria risada da sua cara. Muitas empresas estão sendo ameaçadas por negócios que até pouco tempo atrás nem sequer existiam ou estavam completamente fora dos seus radares. O maior desafio é detectar de onde vem o tiro. Pode vir de uma startup de 3 engenheiros do Vale do Silício ou de uma cooperativa tecnológica da China. Não importa. Sempre haverá alguém criando uma solução mais simples, mais rápida e bem mais barata. 2 mais 2 é 4, mais 2 é 6, mais 2 é 8 e assim vai, né? A gente foi acostumado a crescer em um mundo assim, né? Que as empresas cresciam 10, 20% ao ano, isso era o máximo, 30% ao ano, 40% ao ano, era incrível. Mas as novas tecnologias, elas passam a permitir crescimentos exponenciais. Então, o mundo passa a acelerar muito mais rápido. Há 10 anos atrás, ninguém sabia o que era um iPhone. Só se falar, o maior vendedor de telefone celular era a Nokia. Hoje não existe mais celular da Nokia e ninguém usa o Nokia. Simplesmente 10 anos acabou. O Uber, há 4 anos atrás, ninguém sabia o que era Uber, ninguém usava. Hoje está no planeta inteiro. Isso é um crescimento exponencial. Eu vou colocando num ritmo muito mais acelerado das coisas. E isso faz com que, como eu disse anteriormente, a gente, enquanto gestor, tem que aprender a lidar com isso. Tem que saber tomar as decisões em um ambiente sem previsibilidade. O maior risco é não fazer nada. Já houveram vários casos de grandes empresas que sumiram praticamente da noite para o dia, porque não fizeram nada e resolveram ignorar as mudanças que o mundo está passando. Mas o que fazer diante de tantas metodologias, tantas tecnologias sendo inventadas diariamente? Se você está com medo do que está acontecendo, calma, essa é uma sensação normal. Sabe aquela sensação de que todo mundo está surfando a crista da onda e você não está lá? Sabe aquele medo de estar perdendo aquela última oportunidade de negócios e que nunca mais vai acontecer? Esse é um sentimento que a gente chama de FOMO. Lá no Vale do Silício é muito conhecido. FOMO significa Fear of Missing Out. Quer dizer, eu tô com medo do que vai acontecer, eu tô com medo de ficar de fora. Provavelmente nos próximos anos a minha profissão vai mudar, o meu emprego vai mudar, minha empresa, produtos vão deixar de existir, novas empresas vão surgir. Como é que eu lido com tudo isso? Então esse é um sentimento comum que cada vez mais surge nas pessoas, desde o mais alto nível do empresário até aquele que está começando o seu negócio, está numa nova profissão. Tem uma característica muito importante desse novo mundo, é que a concorrência, ela passa a ser assimétrica. O que significa assimétrica? Significa que pequenas empresas, pequenos empreendedores passam a poder concorrer com grandes empresas. E ela é transversal. O que é transversal? Significa que podem vir de outros mercados empresas para concorrer no meu mercado. Por exemplo, o mercado de hotéis. O mercado de hotéis nunca imaginou que o Airbnb seria um concorrente, que o
uma empresa de tecnologia surge e passa a concorrer com eles. Até então, eles se preocupavam só com o mercado dele. Imagina se há 10 anos atrás, as grandes montadoras em Detroit se imaginariam que o Uber, uma empresa de tecnologia de mobilidade, se tornaria um concorrente, faria com que as pessoas comprassem menos carro. Então, esse novo mundo, ele passa a permitir uma concorrência transversal e uma concorrência assimétrica. Isso para aquele que está posicionado no seu negócio, aquele negócio centenário, há muito tempo, sempre fez a mesma coisa, obviamente é uma enorme de uma ameaça, porque ele não sabe de onde vai vir o tiro, ele não sabe o que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, da mesma forma que é uma ameaça para muitos, é uma grande oportunidade para outros, e por isso que cada vez mais as pessoas começam a empreender, cada vez mais surgem novos negócios. Por quê? Porque passa a permitir esse novo mundo onde o custo para empreender está cada vez mais baixo. Hoje, eu com um celular em uma comunidade, eu posso talvez ter a força da TV Globo. Então, a tecnologia, ela empodera as pessoas e faz com que o custo de empreender fique muito mais baixo. E isso faz com que cada vez mais surjam esses novos negócios e esse novo mundo que, sim, gera muita oportunidade, mas, ao mesmo tempo, é um mundo de muitos riscos. A gente sempre diz que hoje o maior risco é não fazer nada. Se eu ficar quieto aqui, esquece. Alguma coisa vai acontecer e alguém vai me atacar. O meu desafio é entender por que a minha empresa existe, qual é o meu propósito e, de alguma forma, me manter competitivo nesse meu mercado. O risco está sempre presente na vida dos seres humanos. A única forma de não correr risco é não estar vivo. Principalmente para quem decide largar a segurança de um emprego estável e iniciar o seu próprio negócio, o seu próprio projeto. Aprender a lidar com o risco é uma das principais habilidades que irão lhe ajudar a enfrentar esses novos tempos de mudanças. Muitas vezes é necessário tomar decisões sem saber muito bem o que vai acontecer, principalmente diante de oportunidades de negócios e escolhas relativas à sua carreira. Perfeito. Eu comecei a minha vida numa grande empresa, que chamava-se Sonai, que era uma rede de supermercados, depois foi adquirida pelo Walmart, e para mim, naquele momento que foi adquirida pelo Walmart, foi super legal, e afinal, a Walmart naquela época era a maior empresa do planeta. Tive a oportunidade de visitar a sede deles nos Estados Unidos e tive a oportunidade de ser convidado, inclusive, para trabalhar lá com eles. E naquele mesmo momento, surgia de mim aquela vontade de empreender. Eu sempre gostei do mercado financeiro, me interessava pelo mercado de ações, e até que surgiu a oportunidade, um grupo de amigos que estavam começando uma empresa em Porto Alegre chamada XP Investimentos, e acabou dando liga ali, a gente conversou e eles me chamaram para empreender junto com eles. A certeza, essa decisão foi a decisão mais difícil da minha vida, que era seguir por um rumo de uma carreira sólida. Eu não tinha família rica, ou seja, se desse errado, eu não tinha para onde ir, e eu decidi fazer essa mudança. E essa mudança, ela foi muito provocada talvez por duas coisas. A primeira é que eu era apaixonado por empreender e pelo mercado financeiro, então eu tinha que fazer aquilo, então tinha uma coisa ali de propósito, de prazer, e tinha uma coisa também de que, se eu não arriscar agora, quando é que eu vou arriscar, né? Eu acho que o maior risco é a gente se arrepender depois de não ter feito alguma coisa, né? Isso talvez é uma filosofia minha, assim. Eu prefiro fazer do que correr o risco de depois, daqui 2, 3, 4, 5 anos, me arrepender e dizer que eu podia ter feito, podia ter tentado, e não tentei. Obviamente, eu sempre gosto de dizer que o sucesso do empreendedor, ele não é nada fácil, e ele é composto, na minha opinião, por 3 pilares. E esses 3 pilares, eles não são, eu vou falar eles numa ordem, mas eles não têm ordem nenhuma, né? O primeiro deles é amor, então você tem que gostar muito, muito do que faz, muito. O segundo deles é muito trabalho, então não adianta achar que, vou fazer o que eu gosto, não, você vai ter que realmente trabalhar pra caramba. E o terceiro pilar é risco, então eu vou arriscar, eu vou trabalhar pra caramba e eu vou amar o que eu faço. Se você conseguir juntar esses 3 pontos, dificilmente vai dar errado. Não vou dizer que não, obviamente, empreender sempre tem um risco aí, né? Mas se der errado, você vai ter aprendido pra caramba, vai saber como começar de novo, vai tentar a segunda, vai tentar a terceira vez, e uma hora vai dar certo. Mas não adianta, eu vou trabalhar pra caramba e amo o que eu faço, mas eu não vou arriscar. Não adianta. Então você vai ter que arriscar, vai ter que tomar decisões difíceis, mas quando você arrisca e trabalha pra caramba, amando o que faz, você diminui muito o risco. Porque você vai trabalhar sábado, domingo, feriado, vai estar pensando naquilo todo o tempo, vai achar os caminhos e de alguma forma no final vai dar certo.
Hoje, tecnologias novas nos ajudam a resolver problemas que até então eram impossíveis ou muito difíceis de serem solucionados. Essa é a era dos negócios, essa é a era dos empreendimentos, porque o propósito principal de um negócio é resolver um grande problema e vender a sua solução para os seus clientes. E pensando assim, é fácil entender que também vivemos na era da educação. É hora de educar o seu cliente sobre o problema ou os problemas que ele tem e a solução que o seu negócio pode oferecer. Considere quebrar aquele velho paradigma das décadas passadas e dos negócios antiquados, onde anúncios é a única forma de se comunicar com o público, com a sua audiência. Hoje, você pode substituir anúncios por educação. Ao invés de só falar da sua marca, ao invés de só falar da sua empresa, ao invés de só mostrar vídeos e fotos das suas instalações e descrever a história dos fundadores da sua empresa e tentar falar quão tradicional ela é e o quão respeitada ela foi nas décadas passadas, tente modificar essa abordagem e entregar algo de útil para o seu cliente antes mesmo dele comprar o seu produto ou serviço. A XP começou como uma empresa que tinha como objetivo trazer as pessoas para a Bolsa de Valores, investir no mercado de ações. De alguma forma, aquilo era muito difícil. Naquela época, o mercado era pequeno, inícios do ano 2000, ali, poucas pessoas investiam em ações, taxa de juros era super alta, então as pessoas preferiam investir na renda fixa. E de alguma forma, a XP não estava tendo sucesso com aquilo. Até que certo dia surgiu a ideia de fazer uma palestra e depois, consequentemente, fazer cursos ligados ao mercado de ações. O curso chamava Aprenda a Investir em Ações. Naquele momento a gente entendeu que aquelas pessoas que pagavam, na época era R$350, para assistir um curso chamado Aprenda a Investir em Ações, muito provavelmente elas tinham muita vontade de investir em ações, né? Muito diferente do que eu ficar batendo de porta em porta, tentando achar amigo rico, pai de amigo rico, para tentar convencer eles a investirem, quando provavelmente talvez eles não queriam, né? Então, a primeira parte da educação é que ela faz um filtro absurdo. A pessoa pagou porque ela tem interesse naquele assunto. Aí depois a gente tinha aí 3 noites para ensinar a pessoa a investir em ações e, consequentemente, quando ela terminava, ela estava louca para começar a investir e daí a gente entregava a opção dela investir com a gente, investir através da nossa instituição. Então esse foi o início do modelo. Mas depois, obviamente, empreender é uma coisa que a gente que vai mudando muito no decorrer e de alguma forma ali a partir de 2008, depois que veio a crise, a gente entendeu que nós éramos uma empresa de um produto só, isso era muito arriscado, né? E naquele momento, em 2008, com a crise, ninguém queria investir em ações, então isso tornou a empresa muito frágil. E daí a gente foi entender o mercado lá fora, foi entender o mercado nos Estados Unidos, a gente trata isso bastante no livro, né? Que é a importância de ter benchmarks internacionais. Eu entender como os melhores do planeta fazem o que eu faço. A gente foi lá, visitou os caras, foi nas feiras, entrou de penetra nas feiras deles, entendeu no detalhe como funcionava aquela instituição que fazia melhor o que a gente tentava fazer no Brasil, que chamava-se Charles Schwab. E eles tinham um modelo de shopping de investimentos, que a gente chama. Eles não vendiam só ações, eles não convenciam as pessoas só a investir em ações, mas sim diversos produtos financeiros, como CDBs, fundos, renda fixa e tudo mais. E foi aí que a gente começou a migrar esse modelo. A gente gosta de dizer que a gente realmente copiou o que os caras faziam lá e acabou tendo muito sucesso. Obviamente levou um tempo para isso acontecer, mas hoje a instituição acaba tendo condições de atender o cliente em toda a sua necessidade de investimentos e não só na necessidade de investimento em ações, investimento em risco. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
2008, talvez quem não é do mercado financeiro não consegue ter a proporção do que se viveu. A gente está falando de um ano onde a gente teve a segunda maior crise da história do mundo. A primeira foi em 1929, então foi a maior crise da história recente, e onde em determinado momento as principais instituições financeiras do planeta estavam quebrando, algumas quebraram e outras estavam prestes a quebrar. Isso significa que todo o seu dinheiro no banco acabaria, você não teria mais, e de alguma forma isso estava com risco de vir para o Brasil, né? De realmente ter uma crise completa no sistema financeiro, que significa realmente eu chegar no meu banco e meu dinheiro não estar mais lá. Então era esse o risco que se vivia naquele momento. Então nesse momento, quem vai querer investir em ações, né? Imagina se a pessoa está preocupada se no seu banco o dinheiro vai estar disponível no dia seguinte. Imagina pensar em investir em ações, em ativos de risco. Obviamente a bolsa desabou, sofreu o que a gente chama de circuit break. Teve um dia que sofreu 2 vezes, que é quando ela cai 10% em um único dia, ela para as negociações, depois ela é ligada depois de 1 hora, e depois de 1 hora ela para de novo. Foi um dia clássico aí, com 2 circuit breaks, e demonstrou assim que o mercado de alguma forma estava numa situação muito complicada. E daí foi o que eu comentei, a gente tinha 2 opções, né? Ou você fica quieto e chora, teve um dia que a gente demitiu metade da empresa em um único dia, ou você vai à luta. E de alguma forma foi o que a gente fez. A gente pela primeira vez foi para a televisão e a gente montou uma campanha que chamava-se Transforme Crise em Oportunidade, né? Como é que eu via aquela crise como oportunidade. Foi mais uma vez com educação, a gente convidava as pessoas para vir para as nossas palestras, para os nossos eventos, para aprender como ver aquela crise como uma oportunidade. Isso foi muito importante, não só para a gente ir para o mercado, mas também para, de alguma forma, as pessoas que trabalham na empresa sentir que a empresa não estava morrendo, né? Mas sim, a gente estava correndo atrás, estava no mesmo barco que todo mundo, e a gente, de alguma forma, ia sair daquilo, né? E além da XP Investimentos, o Eduardo Glitz, junto com os seus parceiros de empreendimento, tocam hoje o portal de educação para empreendedores chamado Startse. A Startse é uma empresa que a gente chama de lifelong learning, ou seja, educação continuada. A gente entende que no futuro próximo, cada vez mais vai deixar de ter valor a faculdade que você se formou, no que você se formou, mas sim de que forma você se mantém constantemente atualizado. O mundo ele começa a girar cada vez mais rápido, que o conteúdo que você aprendeu há 5 anos atrás, quando você começou a faculdade, quando você terminou, já não tem mais valor. E de alguma forma, e tem um outro grande problema, que de alguma forma o conteúdo que hoje é dado nas universidades, ele é baseado no passado, que é o quê? Foi um cara lá, fez um mestrado, um doutorado, transformou aquilo numa teoria, num livro, até que chega para o aluno na sala de aula, provavelmente com 10 anos, 5 anos, às vezes 15 anos de defasagem. Então isso não faz mais sentido no mundo rápido e veloz como a gente tem hoje. Então a gente acredita que a educação ela tem que ser continuada e tem que ser feita com quem está vivendo aquilo no momento. Quer dizer, é melhor você aprender sobre marketing digital com um professor da universidade que estudou aquilo em livros e transformou aquilo numa aula, ou é melhor você aprender marketing digital, sei lá, com o diretor do Google que está vivendo aquilo hoje, que está sabendo o que está acontecendo, está identificando as tendências, está tomando decisões novas hoje. Então, esse é o modelo de educação da Startse. É aprender com quem está vivendo aquilo hoje, não com quem viveu no passado e transformou numa teoria, livro ou qualquer coisa, mas sim viver com quem está transformando as empresas hoje e de uma forma continuada, sabendo que constantemente você tem que se manter atualizado e em cursos curtos, né? Os cursos da Startse são sempre muito curtos, o mais longo que tem são 5 dias, porque as pessoas também não querem mais perder tempo com longas jornadas, mas sim cursos curtos com pessoas capazes que estão mudando a forma de gerir as empresas e você vai conviver com elas. Visão de dono. Não adianta compartilhar sonhos e alinhar interesses sem repartir benefícios. Eu ganho, tu ganhas, nós ganhamos. Essa é a conjugação perfeita para o crescimento de uma empresa. Todos têm que se sentir parte do negócio. Se os objetivos e interesses estão alinhados, a remuneração deve seguir o mesmo princípio. A lógica é bem simples. Ao transformar os colaboradores mais eficientes em sócios, você eleva a excelência da companhia e renova o compromisso com os objetivos. Se você quer que a sua equipe tenha a visão de dono e assuma os mesmos riscos que você, ela também precisa ter os mesmos benefícios. Perdemos todos ou ganhamos todos.
Esse é o jogo. Existem, na nossa opinião, duas ferramentas essenciais para que a equipe que trabalha na empresa tenha a visão de dono, ou seja, tenha capacidade e esteja preparada para tomar as decisões da mesma forma que o dono tomaria. Tá? E existem alguns fatores. O primeiro fator primordial para isso é a transparência, né? Então, hoje na Startse, por exemplo, todo mundo sabe todos os números da empresa, quanto está ganhando, quanto está perdendo, o que está acontecendo, não se esconde nada. Então, todas as pessoas têm as mesmas informações que eu ou que os demais sócios têm, tá? A partir do momento que ela tem todas as informações, ela está munida de dados da mesma forma que eu para tomar as decisões. Depois, eu tenho que criar um alinhamento. Como é que a gente cria esse alinhamento? Primeiro, 25% do lucro da empresa a gente distribui para a equipe, tá? Então, todo mundo está alinhado, todo mundo sabe que se hoje for viajar e pagar mais caro uma passagem, o bônus dela no final do semestre vai ser menor. Se ela conseguir reduzir um custo aqui, ela sabe que ela tem uma oportunidade de ganhar mais dinheiro no final do semestre. Então, esse alinhamento, esse primeiro alinhamento é muito importante. Só que esse alinhamento, ele tem o risco de fazer com que as pessoas se preocupem só com o curto prazo, né? Só com os próximos 6 meses. Então, vou maximizar o lucro aqui para eu ganhar dinheiro nos próximos 6 meses e pronto. E daí tem o segundo alinhamento, que ele é muito importante, que é a partnership, que é a sociedade. Então, a gente hoje, aquelas pessoas que se destacam, que hoje é aproximadamente 30-35% da empresa, tem a oportunidade de comprar ações da empresa. Eu não dou opções. A opção, tem algumas empresas que costumam dar opções, né? A opção, pra gente não faz sentido, porque a opção a pessoa só ganha, se der certo ela ganha, mas se der errado ela não perde, né? Então eu quero que ela sinta o mesmo que eu. O que acontece comigo sócio se der errado? Putz, eu vou ter problema no meu bolso. Se der certo, vai ser ótimo pro meu bolso. Então é isso que a gente faz. A gente permite que as pessoas comprem ações da empresa a um valor descontado de mercado. Elas compram mais barato do que o valor de mercado, mas elas tiram dinheiro do bolso. Da mesma forma que o empreendedor tira dinheiro do bolso para montar um negócio, o cara vai lá, o funcionário vai tirar dinheiro do bolso e vai se tornar sócio da empresa. E daí, a partir daí, ele tem os mesmos riscos, obviamente com as suas proporções, mas ele tem o mesmo tipo de risco e o mesmo tipo de benefício que eu, dando certo ou dando errado. E se ele tem todas as informações, poder ficar fácil. Eu consigo abrir a filial na China e botar um sócio para tocar lá. Eu não preciso ficar cobrando ele, sabendo que se ele está chegando no horário, se ele está gastando muito, se ele está gastando pouco. Eu consigo ter escritório no Vale do Silício, em Israel, na Índia, onde for, e as coisas vão acontecer, porque eu tenho diversas pessoas pensando como dono em todos esses locais. E isso dá uma amplitude enorme, uma capacidade de crescimento enorme, porque a empresa deixa de depender de 1, 2 ou 3 sócios que ficam controlando as pessoas. Acaba o controle. A gente define onde eu quero chegar, qual é o nosso propósito, qual é a nossa cultura, e toca em ficha aí, entendeu? Não somos sócios que vão compartilhar dos riscos e dos benefícios. Execução sem gestão é voo de galinha. Se os negócios muitas vezes são vistos como uma selva, você é a caça ou o caçador. Não existe meio termo. Entre sonhar e realizar, há um longo caminho, que vai além da boa vontade, garra, conhecimento ou disposição. Executar rápido se tornou primordial, mas a execução sem direção não leva a grandes resultados. É preciso um modelo de gestão que consiga entregar liberdade para a execução criativa, mas que ao mesmo tempo gere informações claras para tomadas de decisão igualmente rápidas. Uma ideia sem execução não é nada, e execução sem gestão é voo de galinha. É preciso olhar para toda a estrutura, para o movimento de peças dentro da empresa, cuidar para que a engrenagem funcione de uma forma que maximize talentos individuais a favor do coletivo, ou seja, que priorize os objetivos comuns. Esse modelo de partnership e divisão de lucros é algo que a gente convive há muitos anos. A XP todo o seu crescimento foi baseado nisso, e continua sendo, dos nossos sócios que estão lá, continua sendo o principal pilar de crescimento da empresa. E o que a gente fez foi aplicar isso nos nossos demais negócios, nas outras empresas que a gente voltou a empreender hoje, que são 7 empresas, e todas elas com muito sucesso. A Startse, que a gente estava comentando aqui, é uma empresa que cresce aí num nível realmente muito relevante. No primeiro ano da empresa, a gente fez 3 milhões de receita. No segundo ano, a gente fez 17 milhões. No terceiro ano, a gente fez 30 milhões. E esse ano deve passar dos 60 milhões de receita. Então, é uma empresa aí com aproximadamente um pouco mais de 3, 4 anos e chegando num nível aí de receita super relevante. Todo mundo
compartilhando lucro, com uma margem de lucro excelente. Isso acontece não é por uma ou por outra pessoa, mas sim porque eu tenho lá boa parte, todos os líderes e boa parte da empresa como sócia, pensando como sócia e sabendo que lá dentro ela vai conseguir realizar o seu sonho. A gente sempre diz assim, o sonho da empresa é esse, a gente quer fazer isso, 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 a gente quer chegar lá. O seu sonho se encaixa aqui dentro, a gente distribui lucro, você pode virar sócio, se o seu sonho se encaixa aqui dentro, vem com a gente, né? Equipes de alta performance. Na maioria das empresas tradicionais, o organograma complexo e os processos complicados, sem falar na guerra dos egos, costumam frear a velocidade dos projetos. Isso acontece porque cada passo tem que ser avaliado por um bocado de gente em uma dezena de departamentos. Para que o jogo flua, é preciso que os jogadores assumam suas posições. Isso mantém a velocidade de ação. De acordo com os autores, existem 4 características que identificam uma equipe de alta performance. Vamos ver cada uma delas. Número 1. Liberdade com responsabilidade. Cada funcionário decide o meio para se chegar ao fim. Número 2. Confiança. Se determinado projeto foi entregue a um profissional, é porque há a convicção de que ele é capaz de tomar as melhores decisões. Não é preciso ter ninguém acima dele para controlar a todo momento a sua atuação. O nome disso é empoderamento. Número 3. Transparência. Todos na empresa estão cientes dos números, dos sonhos, dos objetivos globais. Não se esconde nada. Espera-se, portanto, que as decisões estejam em conformidade com esses interesses, sem desvio de foco. A transparência fortalece o propósito e facilita as escolhas. Número 4. Diversidade de ideias. Alinhamento significa ter objetivos e sonhos em comum, e não pessoas com o mesmo pensamento. As ideias diferentes fazem a base ficar mais consistente. Some esses 4 itens a uma estrutura mais enxuta e a ausência de uma hierarquia rígida, e você terá um modelo propício para a tomada rápida de decisões. Pense na solução e vá remontando as fases anteriores. O produto será consequência da sua observação sobre a ineficiência alheia. Onde tem ineficiência, tem margem gorda. Esse ponto é o ponto por onde começa, né? Como é que eu começo um negócio? A gente sempre recomenda que eu comece identificando o problema, né? Qual é o problema que eu quero solucionar? Então, sei lá, vamos pensar numa forma mais simples aqui no Uber. Qual é o problema que o Uber quis solucionar? A gente tinha que pedir táxi, a gente pedia pelo telefone, a gente não sabia quando ele estava vindo, ao mesmo tempo, na hora de pagar, às vezes ele não tinha troco, eu não tinha controle sobre toda aquela situação, né? Eu ficava à mercê de um taxista, à mercê dele querer me atender, à mercê de saber se ele ia levar 5, 10, 15 ou meia hora para chegar na minha casa. Então, ele tenta solucionar, tanto o Uber quanto os aplicativos de táxi surgiram, 99, Easy Taxi, buscaram solucionar esse problema, que era um problema latente no dia a dia das pessoas. Então, quando a gente gosta de dizer, eu tenho certeza que muitas vezes no teu dia a dia, você vai enfrentar problemas, vai travar em alguma coisa, vai achar um processo muito chato, putz, isso aqui demora, isso aqui é difícil, provavelmente aí tem uma oportunidade. Então, a solução, ela vai surgir quando eu conseguir identificar um problema real no dia a dia das pessoas, né? E a partir daí, eu vou tentar pensar como é que eu soluciono isso, né? De que forma eu faço com que esse problema deixe de ser um problema. Eu acho que aí é um bom caminho, é um bom cheiro aí para eu de alguma forma construir um negócio que faça sentido, e não o contrário, né? As pessoas normalmente pensam no produto, né? E eu gosto de dizer sempre que um produto, ele não tem nenhuma relação com um negócio, né? Às vezes, eu posso pensar no exemplo mais básico aqui, a irmã do Pedro, meu sócio, ela faz um patê muito bom. A gente vai lá, janta na casa dela, serve o patê, e a gente tá entre amigos lá, e normalmente o pessoal diz, putz, você tem que vender, você ficaria rica vendendo patês, e quem sabe aqui eles investem em ti, e eu digo, pô, não sei se isso é um bom negócio, porque eu não sei quanto é que custa fazer esse patê, eu não sei como é que é o transporte, eu não sei se ele vence, eu
eu não sei quanto o cliente está disposto a pagar, eu não sei quem são os concorrentes, talvez existam outros patentes para vender tão bons quanto. Depois de eu verificar tudo isso que eu vou realmente transformar um bom produto em um bom negócio. Então, essa relação que as pessoas têm de normalmente começar pelo produto é o que talvez pode dificultar muitos negócios. Se você é como eu, provavelmente tem um caderninho ou um aplicativo de notas no seu celular cheio de ideias de negócios. Mas qual é o valor dessas ideias? Será que basta ter a ideia para ter o negócio? Será que com apenas uma ideia você vai conseguir alguém para investir no seu negócio? Será que alguém compraria esse seu caderninho de ideias por uma bolada? Já que lá nesse seu caderninho pode ter a solução para um grande problema e um negócio bilionário? Imagine agora quantos milhões de brasileiros e quantos bilhões de seres humanos no planeta Terra também possuem um caderninho de ideias. Quantas dessas ideias são repetidas? Quantas dessas ideias não fazem o mínimo sentido quando entrarem em contato com o mundo real? Eu diria que é a grande maioria. E a maior ferramenta, o maior filtro que temos para verificar se uma ideia é boa ou não é a execução. Uma ideia, o valor de uma ideia é muito próximo a zero. O valor que tem vai ser eu transformar essa ideia em um bom negócio. O que faz a diferença é a execução. Normalmente a tua ideia, tu até pode ter uma ideia. Quando você for a campo, conversar com os clientes, validar o teu produto, a probabilidade de você mudar ele completamente é enorme. Então por isso que a ideia tem valor. Tem valor é realmente a execução e transformar isso em um negócio. A Startse, por exemplo, começou sendo uma plataforma para conectar investidores com startups. Esse negócio ele ainda existe, mas hoje não é o negócio da empresa. Hoje a Startse é uma empresa de educação, que não tem nada a ver com por onde ela começou. Mas de alguma forma ela começou. Cara, vai pra rua, vai testando. Quando vê, você vai conversar com o seu cliente, vai começar a identificar as oportunidades e você vai criando o produto conforme vão surgindo as oportunidades. O importante é ir pra rua. Agora, se você vai ficar 1 ano, 6 meses dentro de casa, desenhando um produto sem ir pra rua, a probabilidade de quando você for para a rua e isso não dá certo é enorme. Como inovar em indústrias e setores que já estão completamente dominados por players fortes, tradicionais e bem estabelecidos? Em meados de 2010, quando a startup Airbnb procurava investidores para o seu aplicativo de procurar hotéis, adivinha o que eles escutaram dos grandes investidores e maiores experts do mundo do setor hoteleiro? Isso mesmo, todos diziam que o mercado estava dominado e não havia espaço para mais um aplicativo. A lição que o Eduardo vai contar agora é parecida com essa do Airbnb e é a história da startup que ele fundou recentemente para inovar em um setor que também já está dominado, o setor calçadista. Prepare-se para conhecer a história da You. A história da You é uma história muito interessante, que é um case incrível de empreendedorismo. Surgiu um sócio, que depois se tornou nosso sócio, né? Mas ele teve a ideia de fazer um tênis de lã de merino. Lã de merino é uma lã muito nobre, ela atua como isolante térmico, então ele queria fazer um tênis de lã, e essa lã ela funciona tanto no frio quanto no calor, tinha diversas propriedades, era incrível. E ele foi lá na Itália, conseguiu um fornecedor na Itália, que é dessa lã super nobre para fazer o tecido e tudo mais. Ele disse que ele ia construir o tênis mais fantástico do mundo e tudo mais, e ele me trouxe a amostra, tá pronto o tênis, preciso de dinheiro, quero investidor e tudo mais. E quando ele trouxe aquele tênis, eu achei fantástico, eu botei no pé, realmente, eu nunca tinha botado um tênis tão confortável na minha vida, nunca tinha experimentado algo igual. E eu perguntei pra ele, tá, e agora? Como é que a gente ganha dinheiro com isso? E daí ele foi pra rua, eu pedi primeiro que ele fosse pra rua pra conversar com as pessoas, pra entender quantas pessoas estavam dispostas a pagar por aquele produto. Então ele fez uma pesquisa de mercado e se concluiu que as pessoas estavam dispostas a pagar 349 até 350
R$350 por aquele produto, porque era uma marca que estava começando e tudo mais, e por melhor que fosse, as pessoas ainda não conheciam. Só que daí ele voltou para mim e eu perguntei para ele, mas quanto é que custa para construir esse tênis? Custa aproximadamente R$200 para fazer esse tênis. E as lojas que a gente vai querer vender, normalmente elas cobram markup, que a gente chama, né? Colocam um markup de 2 a 3 vezes. Ou seja, esse produto vai chegar para o cliente final na loja a uns R$500, R$600. Cara, então a gente não tem um negócio na mão, né? Porque os clientes estão dispostos a pagar 350 só, e tu tá me dizendo que o produto custa 200, quando a gente botar para vender na loja, ele vai sair por 600. Então, acabou. E daí eu disse, vamos entender como é que o mercado está evoluindo, essas novas tecnologias, como é que no Vale do Silício as pessoas estão empreendendo. E daí que a gente criou um modelo de venda 100% digital, que a gente chama de DNVB, é uma expressão já usada bastante nos Estados Unidos, que é o Digital Native Vertical Brand, que é uma marca que nasce 100% digital, ou seja, a fábrica, quem constrói, vende direto para o cliente. E isso faz com que eu tire do meio do caminho todos os custos, seja o custo de logística, seja o custo de estoque, o custo do vendedor, o custo do aluguel da loja, a comissão da loja, eu tiro tudo isso e eu vendo direto para o consumidor. E a Yu acabou certo, porque ela vende pela internet, eu não tenho essa preocupação de todo o meio do caminho, eu consigo vender para o cliente a um preço final de R$349. A Yu, a gente pretendia vender 2.000 pares no primeiro ano da empresa, vendeu 7.000 pares, e esse ano vai superar aí os 25.000 pares, está numa correria lá, que o pessoal não está dando conta de atender todos os pedidos, porque realmente acertou-se o modelo de negócio, fez o uso da tecnologia para eliminar os custos, para tirar os intermediários, faz com que um produto fantástico, que seria talvez R$600, o cliente consegue comprar por R$349. Sabe aquele tipo de negócio que utiliza abordagens agressivas com os clientes, sempre criando escassez que não existe, que utiliza letras miúdas nos contratos, taxas escondidas e pegadinha nos preços? Durante muito tempo, esses eram negócios que prosperaram. Muitos deles se tornaram impérios e hoje até vários deles existem. Mas eles estão baseados na crença de que o cliente é ignorante. Se você não trabalha ou fundou algum negócio que tem essa crença, provavelmente você é cliente de algum negócio que age assim. O mercado mudou de uma forma muito drástica nos últimos anos e o cliente passou a ser o protagonista disso. Aquela história que a gente sempre ouviu falar, que a empresa achava bonito, não, aqui o cliente está em primeiro lugar. Esquece, não é você que decide se o cliente vai estar em primeiro lugar ou não. A decisão, ela passou a ser do cliente. E passou a ser do cliente por quê? Primeiro, distribuição digital. Vamos pegar um exemplo que faz parte do nosso dia a dia, que são os bancos. Imagina que eu moro no interior do Amazonas ou até no interior de qualquer outro estado aí. Até então, a minha escolha de bancos, de instituições financeiras, era baseada na questão física. Era aquela agência que tinha na minha cidade. Então, alguns bancos se vangloriavam, eu tenho presença, eu estou em todas as cidades, mas a opção que eu tinha era o que tinha na minha frente. Então, a distribuição, seja do banco e seja de diversas outras marcas, ela permite que o cliente tenha muito mais opções. Eu não tenho mais a opção unicamente de comprar na loja que vende na minha cidade, aqui da minha rua. Não, eu posso comprar em todas as lojas do Brasil, quem sabe em todas as lojas do planeta, através da distribuição digital, através da internet. E isso faz com que o cliente passe a ser o protagonista. Então, não é mais a empresa que escolhe o que vai vender para o cliente. Não, eu não tenho mais essa opção. E muitos mercados cresceram baseados nisso, baseados na ignorância do cliente. O mercado financeiro é isso. Então, o cliente, sempre tem aquele asterisco, aquela coisa escondida, aquela letra miúda, e no final o cliente se dá conta disso, que é a segunda etapa, que é o conhecimento. Hoje as redes sociais, o compartilhamento, a informação, ela passa a fluir de uma forma diferente, e quando o cliente se dá conta disso, o que ele faz? Ele dá um cliquezinho ali no celular e ele descarta aquela instituição da vida dele. Então eu tenho a distribuição digital, onde o cliente pode escolher tudo, de qualquer lugar. Então eu realmente tenho que me diferenciar, e é o cliente que decide, não sou eu que decido o que eu vou vender para ele. E segundo, eu não posso mais
enganar ele, eu não posso mais esconder, botar uma taxinha escondida, cobrar ali na última linha alguma coisa. Por quê? Porque ele vai se dar conta. E a relação entre empresas e clientes, ela passou a ser uma relação muito mais emocional, muito mais de conexão. Com que marca eu me conecto? Por isso que se fala tanto em propósito. Com que, essa marca aqui, ela pensa da mesma forma que eu, então eu vou me conectar com ela. Só que se de alguma forma ela me frustrar, ela me enganar, abalou a relação. É que nem relação de marido e de mulher. Se alguma coisa for escondida, vai abalar a relação. Por quê? Porque eu tenho diversas outras opções para escolher no mercado e eu quero estar com quem eu me identifico. Então essa é uma mudança muito, muito relevante no mercado e que as empresas precisam se dar conta disso, e quem não se der conta disso não vai sobreviver. Então fica aí a dica de quem é um gestor ou fundador ou trabalha em uma empresa que tem a cultura de achar que o cliente é ignorante. Ainda dá tempo de mudar. E fica também a dica para quem quer encontrar uma boa ideia de negócios e uma boa oportunidade de executar bem uma ideia, que é procurar por setores que estão dominados por empresas que ainda creem na ignorância dos clientes, como foi o caso do setor de táxis e de transportes, onde o setor estava dominado até que um dia algumas empresas de tecnologia resolveram questionar esse status quo, resolveram acreditar que havia uma possibilidade de entregar um serviço melhor para os clientes e tratá-los bem. O resto é história que todos nós conhecemos. E o Resumo Cast fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de visitar resumocast.com.br para conhecer os nossos últimos projetos. Um grande abraço e até a semana que vem. Foi um prazer bater esse papo com vocês. Espero de alguma forma ter conseguido ajudar e colaborar aí para quem está querendo empreender, seja empreendedor para começar a sua empresa, seja empreendedor dentro de grandes empresas. Não deixe de ler o livro também. E de alguma forma, quem quiser conhecer um pouquinho mais dos nossos negócios, como eu disse, a Startse é uma empresa de educação executiva. A gente tem o Warren também. A gente tentou mudar a forma como as pessoas investem. O Warren é fantástica, warrenbrasil.com, imperdível. E a Yu, que eu falei para vocês aí, que é a nossa empresa de tênis, yuool.com.br, tênis mais confortável do mundo aí, tenho certeza que vocês vão adorar. Muito obrigado, Gustavo, espero que de alguma forma a gente tenha colaborado aí com os nossos ouvintes hoje. Visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil.